A gente agradece boa noite. E o pastor Getúlio, a Mazinha, a gente já conhece de longa caminhada. Foi me passado um tema, né, da campanha, que é o culto de família. E o texto está em Salmo 128. E eu vou fazer menção do texto nessa noite. Eu sou assembleana desde que eu nasci, mas eu sou uma assembleana calminha. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: você é assembleana? Pentecostal, prego igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Como a irmã falou, nós não temos compromisso com a questão denominacional. Nós somos o povo do Senhor reunido na terra. Não é verdade? E Deus tem feito isso comigo. Isso é maravilhoso. Leamos. A epíteto desse salmo, ele fala que aquele que teme a Deus será abençoado na família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como os plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que tem ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Vamos se sentar. É tão lindo a forma como que Deus trabalha, porque Paulo vai falar da multiforme graça de Deus. A multiforme graça do Senhor é isso. É por isso que a gente vê uma denominação na terra. Porque Deus fala assim, ó, aquele ali se adapta mais daquele jeitinho. Aquele lá, daquele outro. Aí um dia, numa ocasião da minha vida, eu tentei virar batista, porque eu me adaptava tanto àquele jeito silencioso, só palavra. Eu tentei, sabe? Passei 5 anos lá, né? Mas eu voltei. Eu entendi que mesmo esse meu jeito calminho, sabe? A autoridade, Deus me disse um dia, a autoridade, ela não está no que você grita. A autoridade não está no que você pula. Mas a autoridade está no óleo, na unção, no poder do Senhor. Porque Isaías 30:10 está escrito assim: porque o jugo será quebrado, despedaçado, por causa da unção. Então, nós estudamos de passo, verdade, pastor? É que a unção de Deus, ela esteja ganhada em nós. Porque se a unção de Deus está em nós, tudo se transforma. Eu lembro que um dia eu vinha pela rua e tinha saído de um trabalho de oração que eu dirigia, e de repente eu vinha falando com uma amiga que mora até nessa rua, e eu falava assim para ela: eu estou sentindo um cheiro de azeite caindo aqui entre nós. Aí ela falou assim: que lindo. Aí de repente veio um rapaz que estava assaltando, estava tendo uma falácia de muito assalto pela rua, e de repente veio aquele rapaz, olhou para mim, olhou nos meus olhos, aí falou assim: bom dia, pastora. Eu disse: bom dia, Deus te abençoe, vai na paz de Cristo. Aí minha amiga começou a tremer, eu falei assim: a gente está livre do assalto, porque o azeite está aqui, a unção está aqui, a presença está aqui, então o que importa é andar com Ele, e se nós andarmos com Ele e Ele andar conosco, tudo se transforma. Pode ser na nossa casa, pode ser na rua, pode ser no teu carro. Um dia nós vínhamos e um rapaz parou, colocou uma pistola e mandou meu filho parar o carro. E meu filho estava com um carrão e disse: não, você não vai parar, porque a minha arma é poderosa em Deus. E Ele vai abaixar a dele, e Ele abaixou a arma, e nós passamos. E aí meu filho disse: mãe, eu senti uma unção tão tremenda aqui agora. Deus, Jesus chegou e disse: aquieta de mar, acalma-te vento. Aleluia. Tudo se fez bonança. E a gente vive dias trabalhosos e que vemos tantos embaraços,
tantas coisas acontecendo, não só no meio da família, mas no mundo em si. Mas quem está com Jesus, ele não vai temer. Ele vai temer sim ao Senhor. Porque o Salmo ele diz assim, ó, aquele que teme ao Senhor, aquele que teme a Deus, ele será abençoado na família. Então o que eu preciso nesse tempo? Temer ao Senhor. Porque se eu temer ao Senhor, eu não tenho compromisso como está a política. No nosso caso, eu não tenho compromisso como está o mundo. Porque eu não sou desse mundo. Eu vim de Deus para este mundo para passar um tempo determinado por ele aqui por um propósito divino. E o maior propósito divino é o que nós vamos falar nessa noite. É de temor. Eu sei que a hora é bem corrida, bem passada, mas nós vamos dar uma corrida aqui. E o tema aqui, ele fala assim. Ela me deu que seria no verso 3, né? Porque Salmo não é capítulo, é número. Salmo não é versículo, Salmo é verso. Eu amo essa palavra, eu como essa palavra, eu me alimento dessa palavra, eu vivo essa palavra. Porque vida, no outro dia Deus me trouxe uma revelação muito tremenda. E Deus me dá revelação assim quietinha, entendeu? Mas uma revelação muito tremenda. Tem uma pessoa que a gente está orando e ele está passando uma dificuldade muito grande, filho. E o Senhor me disse assim, não adianta ficar só orando. Sabe? Você ora, mas não dá exemplo. E o Senhor falou assim para mim, mais do que orar, é o exemplo que você dá. Aleluia, Deus. Aí você vive a vida que você quer, do jeito que você quer. Né? Aí depois você vai lá e fica orando pelo teu filho, para Jesus chamar teu filho. Não, vive uma vida com Deus. Que teu filho vai olhar para você e vai chegar um momento que ele vai dizer assim, eu queria até ir por outro caminho, mas o exemplo que meu pai, que minha mãe me dá, não dá para eu ir por outro caminho. Eu sou inchado. Porque o teu exemplo arrasta. O teu exemplo arrasta. A tua fala pode até fluir, mas o teu exemplo arrasta. Então, o que você e eu precisamos é ter exemplo para os nossos filhos. Mas, irmã, por que você está falando isso? Isso está dentro da palavra. Porque Salmo 128 é Salmo de comunhão. E aí, ele começa dizendo assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tu te irás bem. Mas o que ele começa dizendo para o homem? Bem-aventurado o homem que tem Senhor. Aleluia. Olha que coisa fantástica. Oh, aí lá em Provérbios 9, vai dizer assim, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a prudência do santo é a ciência. Meu Deus. Ou, em outras versões, a ciência do santo é a prudência. Porque a prudência é uma ciência. Aleluia. E é uma ciência prudente. Logo, quem teme ao Senhor, ele é prudente. Ele é sábio. Ele é inteligente. Mas, irmã, por que quem teme ao Senhor ele é inteligente? Porque o Senhor, quando nos criou, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava falando com o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esses dias, um irmão falou assim para mim, eu não conheço família perfeita. Eu disse para ele, eu conheço uma família perfeita. Conheço. E não é a minha, eu te garanto. A família perfeita é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se pai tem filho, tem família. Então essa é a família perfeita. O Pai que cria, o Filho que morre e o Espírito que intercede. Olha para essa família que nós vamos encontrar. Porque quando Deus nos criou, que Ele disse, façamos o homem a nossa imagem semelhante, Deus estava falando de questão de forma, de cabelo, de olho, de pele, de mão. Isso tudo é metafórico, mão de Deus, olho de Deus. Na verdade, Deus ele é um ser espiritual, moral e intelectual. Então ele está dizendo para mim e você, nós como homens, porque Deus não vê homem por ele, vê homem, ele fez um homem. E como homem, nós somos primeiro espiritual, depois nós somos moral, tem senso de moralidade, e depois nós somos inteligentes, intelectuais. Deus não criaria uma coisa qualquer. Agora, se nós sairmos dessa regra, é porque nós
não demos ouvido a Deus. Eu não posso falar do mal, não, porque o mal ele já foi vencido na cruz. Eu não perco tempo falando dele, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Tudo que eu faço é Deus, e eu vivo para Deus, e eu não tenho compromisso com ele. Eu lembro que um dia nós estávamos na igreja e dirigimos um trabalho de oração e chegou alguém, estava cheio, dizia ele do mal. E aí pediu até para tirar a mesa, tal, que ele sempre fazia lá arruaça lá. Mas aí um dia chegou e só tinha eu e uma irmã, nós duas as menorzinhas lá do círculo de oração. E quando aquela pessoa tentou se manifestar, falei, aqui não tem lugar para o mal. Aleluia! Aqui tem lugar para Deus. E nunca mais aquela pessoa se manifestou. Porque nós precisamos dar honra, glórias e louvores àquele que é digno. Aleluia! Então, eu quero falar um pouquinho de um homem que como é temer a Deus, ou como é ter uma mulher como videira frutífera. Aleluia! Porque tem mulher que ela toma um posicionamento, que ela é, mas ela não sabe que ela tem alguém acima dela. Seja que o marido crente ou não, ele tem uma posição dentro do lar. Aleluia! E aí a gente vai ver aqui uma questão, quando a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme a Deus. E quando você tem um marido que teme a Deus, você tem crédito. Sabe? Você tem crédito. E quando você é uma mulher temente, o teu marido vai te honrar por causa do temor do Senhor. É desse jeito que a coisa funciona. E lá na Bíblia, na palavra de Deus, não vou ler por causa da hora, mas lá em 2 Reis 4, todo mundo conhece a história de uma mulher que o teu marido havia morrido e agora aquela mulher estava desesperada, dizendo que agora virão os credores e vão levar os meus filhos como escravos. Mas em determinado momento, ela encontra com o profeta e pergunta ao profeta, que era o representante de Deus naquela ocasião. O profeta representava Deus. Hoje não. Cada um de nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. E ele faz morada em nós. Aleluia. E aquela mulher fala para o profeta que seu filho morreu, o que seria dela? O que faria? Mas ela aponta uma questão. Ela diz para o profeta assim: meu esposo, aleluia, teu servo, temia ao Senhor. Olha aí, ela não tinha nada. Aparentemente ela não tinha nada. Mas quando ela diz assim, o teu servo temia ao Senhor, isso mostra que ela era uma mulher submissa. E ela compreendia e honrava o temor do Senhor na vida do teu marido. E quando ela diz aquilo, o profeta pergunta o que para ela? O que ela tem em casa? Ela era tão submissa que ela nem sabia do valor que ela tinha dentro de casa. Ela não sabia. Quem sabe de tudo aqui é ele. Não sei nem o que eu tenho. Eu só sei que agora eu tenho dívida. Mas eu sei que ele temia o Senhor. E eu abro parênteses aqui para falar que no mês passado nós temos um casal de amigos que estava diante de uma situação e que precisava de grande vitória. E numa madrugada eu levantei e orei por aquela família. E o Senhor disse assim para mim: diz para ela que ela tem crédito, porque o marido dela teme ao Senhor. Aleluia. Aí semana passada o irmão nos para, para dizer, eu fiquei ouvindo aquele áudio não sei quantas vezes durante a semana toda. E no sábado Deus me deu vitória, como eu não esperava, porque aquela palavra entrou no meu coração. Aleluia. Sabe a palavra que transforma? Sabe a palavra que rasga? Aleluia. Sabe a palavra que cura? Sabe a palavra que dá vida? Sabe o que te santifica? Eu passo essa o dia inteiro em jejum. Não sou de subir monte. Se eu falar que subo um monte, eu estou falando mentira. Mas você pode subir um monte, você pode descer um monte, você pode passar o dia inteiro de jejum, você pode fazer vigília, mas o que te santifica é a palavra. É verdade, aleluia, Deus, obrigado. João 17 diz assim: santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Sabe o que acontece? É que muitos de nós cristãos não
autoridade da palavra. Aleluia. E eu vou te ensinar nessa noite o que é autoridade da palavra. Aleluia. Alguém fala assim, mas ter a palavra é carregar 66 livros dentro da gente? Não dá não, né? Tinha que ter uma biblioteca, vários armários, livros, sei lá, alguma coisa para carregar 66 livros. Mas quando você lê lá em João, no capítulo 3, no dever de casa, quando você lê amanhã, João 3, ele vai, João capítulo 1, ele vai dizer assim, João capítulo 1, ele vai dizer assim, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nada do que foi feito sem ele se fez. Quem é a palavra? Aleluia. Quem é o verbo? Agora eu vou em português um pouquinho. O verbo é a ação expressa da palavra. Aleluia. Quem é o verbo? O verbo é Jesus. Então essa palavra, não pense que ela é 66 livros apenas escritos, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E ele diz assim, e nada do que foi feito sem ele se fez. Aí você vai lá em Gênesis. Aí Deus disse assim, haja luz. Quem foi o haja de Deus? Jesus. Aleluia. Haja dia. Haja noite. Aleluia. Dividam-se as águas. Haja estrelas nos céus. O grande astro. Sol. A palavra de Deus é Jesus. Aleluia, Deus. Ele é a palavra. Aleluia. Só que antes, ele estava só na criação. Mas aí, quando chega no momento do homem, Deus podia falar, haja o homem. E ia acontecer. Mas ele pega o homem, pega o barro, molda o homem e coloca o próprio sopro dele dentro do homem. Aleluia. A tua vida pertence a Deus. Porque se é cristão ou não, o sopro, o fôlego de vida vem de Deus. Jesus é a palavra que caminha. É por isso que essa palavra tem poder. Porque essa é a palavra. Aí, quando chega lá em João 3, Nicodemos vai ter um encontro com Jesus e ele diz, o que me é necessário para eu nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus vai dizer aí Jesus conversando com ele diz assim, mas quem era Nicodemos? Um cara muito importante. Aí ele diz assim, não, gente, isso é de noite, porque ele tinha até vergonha. Eu vou falar com esse homem, eu sou um homem importante, sou da alta sociedade, sou da corte. E aí ele vai dizer lá no versículo 3 assim, que é necessário? Aí Jesus vai dizer assim para ele, se você crer, você vai entrar no reino dos céus. Se você crer, você vai ver o reino dos céus. Você vai ver. Mas Jesus não quer só que a gente veja. Não podemos dizer que você vai ver. Mas no versículo 5 ele diz assim, mas se você nascer da água do Espírito, você entrará no reino dos céus. Quem nasceu da água do Espírito aqui nessa noite? Porque tanto a água quanto o Espírito vem de Cristo, que é a palavra. Porque ele diz, eu sou a água que mata a tua sede. É preciso nascer nele, na palavra. Porque essa palavra que é poderosa. Podem me dizer qualquer coisa. Ontem falar com meu esposo assim, sabe o que às vezes as revelações você fala uma coisa e não acontece? Fala aí, irmão, fala aí. Fala aí, não acontece? Não. Você pode chegar uma pessoa e falar assim, olha, Deus te diz isso aqui, ó. Se você for por esse caminho, vai dar X. Mas se você for por esse, vai dar Y. Então o homem é livre. Mas essa palavra aqui está escrito, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Porque essa palavra aqui, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e da medula e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Essa palavra é imutável, inerrável. Ela é poderosa. Aleluia. Porque ela é Jesus. E
poder aquisitivo muito grande. Era uma mercadoria de grande valor. Ela servia para cura, para medicina, para farmácia. Ela servia para pele, para os cosméticos. Ela servia para fazer comida. Ela servia para tudo. Então aquela mulher se tornou uma grande empresária. Porque o seu marido temia ao Senhor. Agora o homem que teme ao Senhor, a sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. O que é uma videira frutífera? É algo que não para de dar fruto. E aqui o salmista estava falando dessa questão, porque na linguagem simbólica de Israel, no hebraico, videira frutífera, um homem bom, um homem temente, ele tem uma casa cheia, ele tem uma mulher próspera, ele tem muitos filhos. Tanto é que Salmo 127 vai dizer que feliz é aquele que enche neles as suas aljavas, porque precisava ter flechas poderosas. É a flecha da mão do valente que é poderosa, são os filhos da tua mocidade. Então, essa mulher frutífera era uma mulher que ela era próspera, ela era fecunda, e fecundidade, prosperidade e segurança. Salmo 127 só vem da mão do Senhor. Aleluia, Deus. Então, ele fala aqui de uma mulher frutífera. E aí você fala da uva, a uva traz, o vinho traz alegria. Simbolizava alegria dentro do lar. Aleluia. Uma mulher frutífera não é uma mulher emburrada, não é uma mulher ignorante, mas é uma mulher cheia de Deus, cheia da alegria do Espírito Santo. É uma mulher pronta para o serviço. E aí, ela é uma mulher abençoada, porque o teu marido teme ao Senhor. E aí, no seguindo do verso, ele vai dizer assim, ó: e os seus filhos são como planta de oliveira, roda da tua mesa. Quando o salmista escreve isso, ele está dizendo assim: se a videira secar e houver poda, eles terão frutos da oliveira, porque a oliveira ela não vai morrer sem deixar broto. Esse salmo está dizendo assim para você: você precisa passar para o teu filho o legado de Deus, porque a sua geração vai passar, mas os teus filhos continuarão na unção de Deus, prosperando sobre essa terra. Aleluia! Essa é a nossa responsabilidade. Aleluia. Eu lembro, Meu Deus, aleluia. que meu filho tinha 3 anos de idade. Um dia ele chegou perto de mim e falou: mãe, você fica falando sozinha dentro de casa? E essa cena, ela me marcou enquanto eu vivia. E eu disse: não, meu filho, quando eu estou falando que você pensa que eu estou falando só, eu estou falando com Deus. Aleluia. Sabe por quê? Você não fala com Deus só quando você dá o teu joelho. É bom, é favorável, mas você fala com Deus 24 horas. Você deita, você está falando com Deus. Você levanta, você está falando com Deus. Até quando você está dormindo, você está falando com Deus. Porque Ele entra lá no teu sono, te dá sonhos profundos, te dá revelação, porque Ele está falando com você, porque até dormindo, o teu espírito fala com Deus. E aí, um dia eu olhei, meu filho estava na janela. Olhei para o corredor dentro de casa, ele na janela do quarto, com sua cortina. E estava lá falando 3 anos. E de repente, ele puxa a cortina e fala: tchau, Deus, que eu vou entrar, que é hora de eu brincar. Ele aprendeu, com 3 anos, que ele precisava falar com Deus. E até hoje, ele fala com Deus. Ele tem um compromisso de acordar mais cedo, porque ele precisa falar com Deus antes de sair. Ele precisa ir falando com Deus pela rua. Eu preciso falar com Deus aonde eu estiver. Mas eu falo com Deus na igreja. Mas que irmã jardineira na igreja? É a mesma
que estavam lá na faculdade, lá no trabalho, lá dentro de casa. Porque quem vai dar testemunho de nós não é a igreja, não. Quem vai dar testemunho de nós é quem dorme com a gente. É quem senta na mesa, como o Salmo 128 fala, a roda da tua mesa. E aí senta na mesa, não tem celular, não tem televisão, não tem nada. Porque é olhar tete a tete, no olho no olho. Aí o Espírito Santo te revela. Olha por isso, olha por aquilo. Sabe por quê? É muito fácil chegar na igreja e falar assim, irmã, eu tive uma revelação com você. Mas e como é que está a minha casa? Eu sempre tive algo com Deus. Eu quero saber como está a minha casa. Aleluia. Eu quero saber como está o meu marido. Eu quero saber como estão os meus filhos. Não me importa se for difícil que vai doer, que doa. Mas eu preciso saber do que está dentro da minha casa. Aleluia. Porque tem muitos profetas e profetisas por aí que está tudo desarrumado dentro de casa. Mas quando chega na casa dos outros, é poderoso. Mas eu não sou poderosa. Poderoso é Deus na nossa vida, que opera onde Ele quer, como quer, e do jeito que quer, porque Ele que é Senhor. E nós somos apenas pó. Nada mais. Aleluia. Fala mais. E aí ela vai dizer assim, os seus filhos como planta de oliveira roda da tua mesa. Isso aqui chama comunhão. Sabe aquela hora que você bota a tua comida? E um vai pro computador, e o outro vai sentar na sala, e o outro come em pé, e o outro sei lá para onde vai. Não é isso que Deus nos chama. Se você for lá para Êxodo e ver a descrição, quando Deus teve o cuidado de criar a mesa, era para nos levar a comunhão, porque o Espírito Santo senta conosco na mesa. E aí um dos meus filhos casaram e ele não tinha uma mesa, porque alguém que ofereceu a mesa não deu a mesa. E eles voltaram para a lua de mel e ele disse assim para a esposa, não vamos poder comer. Ela disse, por quê? Ele disse, porque não temos mesa. Pensa. Bobagem isso, né? Ela disse que nada, eu sento no sofá. Ele disse, não foi assim que eu aprendi. E aí nós arrumamos uma mesinha para providenciar até Jesus enviar a mesa. E hoje ela senta a mesa, faz o devocional para a glória de Deus, porque isso tem grande valor. Nós precisamos valorizar aquilo que a Bíblia me ensina. Desde pequeno, é hora da comida, é hora de sentar à mesa, porque o Senhor está na mesa. E Deus confirmou isso um dia lá em casa. Deus me deu algo que eu via que uma bola de fogo andava dentro de casa. E aquela bola de fogo andava. E de repente ela sentou e ficou sobre a minha mesa. E aí eu tenho uma amiga que ela é muito de ir no monte. Ela adora o povo que vai pro monte, ela é de monte, ela é de monte. Ela quer ter Deus falar para ela que ela está angustiada. E ela não consegue nem ouvir. Porque aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus só fala para quem está quieto. Se você tiver e alguém vier falar, vem aqui e fala os dois do meu filho. Não entender nada. Mas quando eu me aquieto, aí ele diz, aquieta-te. E saiba que eu sou Deus. A sua tempestade não é maior que o teu Deus. O teu problema não é maior que o teu Deus. O Salmo 121 diz que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O povo estava ali sabendo que de dia o sol era muito causticante, mas Deus colocava a brisa, a sombra sobre ele. Mas a noite no deserto era muito frio, mas Deus se apresentava na coluna de fogo. Então, entre você e o teu problema está o teu Deus. Então, maior que o problema é Deus. Eu vou voltar, não perdi o ponto não. Mas quando o meu pai esteve com câncer, que eu falei assim, como que eu vou dizer pro meu pai que meu pai está com câncer, que eu vou levar meu pai do INCA? E
venceu o câncer para a glória de Deus. E então, ela levou um irmão que vive lá no monte, andando com ela, lá em casa, e eu só tinha compartilhado essa visão com meu esposo. E quando o irmão sentou à mesa para tomarmos o café, ele viu uma bola de fogo que passava sobre a mesa. Deus te cerca na mesa. E a tua mesa não é lugar para sentar para falar mal do pastor, para falar mal do irmão, para falar mal do profeta. A tua mesa é lugar de comunhão. Porque enquanto você está na mesa, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus trabalha, Jesus dá revelação. Estava na mesa, tomando café. Eu disse assim para meu esposo. E o carro de fulano virou para esse lado. Levantou e virou para esse. Jesus, ela vai perder a sogra e a mãe. Né? Estou tomando café com meu marido. Deus, é desse jeito. E aí nós vamos cuidar deles. Porque perdeu a sogra e perdeu a mãe. Mas eu podia fazer isso ela? Não podia. Ia se desmontar toda. Então tem que orar para Jesus dar graça, porque crente não se perde, crente se ganha, porque crente vai para o céu. Se perde quem não tem caminho, quem não tem casa para voltar. Mas crente volta para casa. Então temos que ter medo. E aí voltando ao tema para a gente encerrar, ele diz que assim será abençoado o homem que tem o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. E aí a gente fala de mesa, de comunhão, de presença de Deus. Mas às vezes você fala assim, mas talvez você possa estar aqui nessa noite falando assim, mas aí para mim não está frutífero. Deus tem resposta para tudo. Você pode dizer, lá não tem tanta unção, lá não está muito frutífero. Mas Jó, lá no capítulo 14, ele vai te dar uma resposta para mim, para você e para a igreja. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Então você saia daqui nessa manhã, nessa noite, entendendo que há esperança para a tua família. Se você temer o Senhor, a tua mulher será viçosa, frutífera, vai ser agradável, é possível no Senhor. E os seus filhos irão levar o teu legado, porque Salmo 112 diz que o homem fiel, a sua memória não morre na terra, porque a sua memória não morrerá, porque os seus filhos carregarão o legado que você há de deixar. Que a glória do Senhor vos invada nessa noite com autoridade e ousadia do Espírito Santo, porque a nossa ousadia, a nossa autoridade é ira, é vingança, é muito esquisita, mas aqui vem de Deus. Lembra de Elias? Ele disse assim, o Senhor vem no vento. Não, eu não estou no vento. E lá vem fogo. Eu não estou também no fogo. Glória a Jesus. Mas eu vejo uma brisa. Meu Deus. Eu estava lá na brisa. Aí ele disse assim, eis que tu vê uma mão, uma nuvem, no tamanho da mão de um homem, aparelhem os carros e diga ao rei que vai chover. Aleluia. Deus vai chover. Não é por causa do temporal, é por causa da brisa. Que a chuva seróide temporal caia sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que a autoridade, a unção do Senhor seja sobre cada casa nessa noite, sobre cada família aqui dessa igreja, inclusive sobre a minha, porque eu sou a mais dependente do Senhor, porque Ele diz na tua palavra, sem mim nada podeis fazer. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito
do Espírito Santo. Deus nos abençoe em Cristo. Amém. Aleluia. As palmas vão descer com mais alegria, porque é para o Senhor, a glória dele, a honra é dele. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Louvado